Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu tive um pouco ausente aqui da plataforma por conta de problemas de saúde, tanto comigo como com a minha esposa, e eu tive que correr atrás da saúde, de recuperar a saúde. Então eu fiquei um pouco ausente, mas o Senhor Jesus, Ele me chamou para falar do seu amor, para o seguir e o servir. Não foi para ficar parado, foi para o servir. Então, estou aqui de volta, servindo a Jesus e trazendo para você, meu irmão, e para você, minha irmã, a palavra de Deus. Juntos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos refletir na palavra de Deus, pois Deus com certeza tem uma palavra para o meu e o seu coração. E hoje eu quero refletir junto com você sobre Deus é maravilhoso e por seu infinito amor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, resgatar, e nesta missão de salvação e resgate das nossas vidas, o Senhor Jesus chamou pessoas para o seguir e o servir. Vimos aqui em Mateus capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, a Bíblia dizendo: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus, ele andando junto ao mar da Galileia, encontrou com esses dois irmãos, Pedro e André. Os chamou e eles estavam ocupados. Lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Mas o Senhor Jesus os chamou e logo eles largaram tudo e vieram seguir e servir a Jesus. Hoje não é diferente. Jesus, ele me chamou. Jesus, ele te chamou para nós seguirmos e o servirmos. Não foi para ficarmos parados, mas para servirmos ao Senhor Jesus com alegria. Então, meus irmãos, mesmo passando por momentos difíceis de saúde, mesmo passando pelas mais diversas dificuldades, não podemos parar. Não podemos nos deter aos problemas, às dificuldades, mas devemos servir ao Senhor Jesus. Devemos nos levantar e, em vez de olhar para o problema, para a dificuldade, mas devemos olhar para Jesus. Devemos olhar para Jesus e não para a dificuldade. Vimos também em Lucas
capítulo 5, versículos 27 e 28, a Bíblia dizendo o seguinte: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus, chegando bem ali, aleluia, viu um publicano chamado Levi, sentado na recebedoria. Porém, Jesus quer que ele o siga e o sirva. Então Jesus o chamou: segue-me. Levi, então, por sua vez, não pensou duas vezes. Ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E eu, na correria, procurando médicos, fazer exames, consultas para resolver os meus problemas de saúde, mais os problemas da minha esposa, Deus, Ele me inquietou por demais. Deus me inquietou mesmo. E Ele disse: eu não te chamei para ficar parado, só correndo atrás de médicos, mas eu te chamei para viver a palavra e me seguir e me servir. Então eu disse: tá bom, Senhor, eu vou voltar às minhas atividades do canal e às atividades da obra do Senhor. Estarei, enquanto o Senhor não restaurar 100% a minha saúde e a saúde da minha esposa, eu estarei lidando da nossa saúde, cuidando da nossa saúde, mas estarei com certeza trabalhando para o Senhor Jesus, seguindo e servindo ao Senhor Jesus, fazendo a obra de Deus com muita alegria, fazendo a obra de Deus com muito prazer. Então, voltei hoje e aqui estou, trazendo para você, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus. Jesus chamou Pedro, André e Levi nestas passagens que eu li, e vimos que eles não ficaram focados no trabalho. Eles estavam trabalhando e não ficaram focados nos problemas que provavelmente teriam para resolver, mas logo olharam para Jesus, levantaram-se e o seguiram. Eu e você não podemos estar olhando para os problemas, para as dificuldades, mas devemos nos levantar e seguir ao Senhor Jesus, e servir ao Senhor Jesus, e obedecer ao Senhor Jesus. Vamos nos levantar, meus irmãos e irmãs, e fazer a vontade de Deus. Vamos ler mais a palavra, vamos orar mais ao Senhor e, claro, obedecer a palavra de Deus. Lá em Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus subiu ao monte e chamou para ele
os que ele quis. Logo separou 12 discípulos e os preparou e os nomeou para que estivessem com Jesus. E Jesus os mandasse a pregar o Evangelho. Além de pregar o Evangelho, Jesus, ele os capacitou com o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus, ele chamou os discípulos, preparou os discípulos e os mandou: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus logo os preparou e os mandou a pregar. Não mandou que ficássemos calados, parados, ou olhando para trabalho, ou olhando para problemas que tinham para serem resolvidos. Ele os chamou. Logo os discípulos olharam para Jesus e Jesus os mandou para pregar o Evangelho. Não é diferente hoje. Jesus hoje, ele nos chamou, nos preparou e nos manda não ficar olhando para problemas, não ficar olhando para trabalhos, não ficar olhando para dificuldades, mas olhar para Jesus. Ele nos manda irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele nos chamou e nos manda ir pregar o Evangelho, o servir, viver a palavra, obedecer a palavra e levar esta palavra que dá vida a toda criatura. Então, vendo esse chamado bem forte e o toque do Senhor Jesus na minha vida, porque ele me inquietou e disse: olha, desperta e vem me servir. Então eu não pensei duas vezes, me levantei, deixei os problemas nas mãos de Deus, deixei as dificuldades nas mãos de Jesus e, guiado pelo Espírito Santo, estou de volta com você, meu irmão, com você, minha irmã, com vocês, meus amigos e amigas, trazendo para vocês o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, uma palavra que nos dá vida e vida com abundância, uma palavra que nos dá vida, paz, felicidade, uma palavra que nos renova, nos fortalece, nos anima e alegra a nossa alma. Amém? Que Deus te abençoe. Fica comigo e eu estarei com vocês. Juntos vamos caminhando, seguindo ao Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus, agradando a Deus, dando glória a Deus e nos ajudando. Vocês me apoiam e eu apoio vocês. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.